vamos lá, né? Chegou o momento de eu gravar um vídeo assim que a galera até gosta de assistir, né? Que é a respeito de como foi o meu período da faculdade, né? Hoje, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no calendário, é dia 13 de dezembro, né? Sexta-feira 13 que eu estou gravando esse vídeo. Provavelmente deve sair na segunda-feira que vem, né? Então assim, oficialmente estou de férias porque acabou, não tem mais aula. Agora a gente só tem que esperar aquele momento em que as nossas notas são lançadas no sistema. E esperar esse momento é um pouco assim complicado, né? Dá uma angústia e tudo mais, porque você simplesmente não sabe o que vai acontecer com a tua vida. Não é igual a escola, que muitos professores, eles vão dando a nota ao longo do tempo, né? Tipo, você fez um trabalho, você já recebe a nota do seu trabalho. Não! Às vezes você faz um trabalho lá no início do período e você só vai saber de fato quanto tirou lá no último dia de aula. E se você faltar o último dia de aula, acabou. Você só vai saber no sistema a sua nota fechada. E se você reprovou, sinto muito, não tem recuperação, não tem uma segunda chamada, não tem uma segunda chance, reprovação direta. Então basicamente estou vivendo esse período aí de grande expectativa para saber a minha nota, se eu passei ou não nas matérias que eu fiz. Então sem muita enrolação eu vou contar para vocês como foi o meu sétimo período. Ana, é o sétimo período, já tá acabando, legal, tá no penúltimo período. Já vai se formar? Ainda não vou me formar. Mas enfim, né? Vamos partir para o vídeo. Pra você que caiu de paraquedas aqui, é seu primeiro vídeo no canal, não sabe como é que funciona essa questão de períodos e tudo mais, em um ano a gente faz 2 períodos, né? Basicamente o primeiro período vai ali de março até julho, né? Julho. Mas basicamente ali até segunda semana de julho, e a gente tem as nossas férias ali, né? Quase no finalzinho de julho também, e pegando um pouco ali de agosto, basicamente. Então nosso segundo período, né? Que é a segunda metade do ano, a gente começa o segundo período, que é mais ou menos ali, né, setembro e tudo mais, que vai até a segunda semana aí de dezembro, né, que é basicamente o período que as aulas já estão acabando e é o momento que os professores têm para lançar a nossa nota. Se eu não me engano, tem até dia 20 de dezembro para lançar a nota, né, que é o momento que o sistema de fato fecha, e a partir daí, cara, vai ficar um pouquinho mais complicado de você lançar a nota. Tem professores, cara, que demoram muito para lançar a nota. Às vezes acontece um problema no sistema, às vezes acontece algum problema mesmo no calendário, que esse período é estendido. Tem professor que lança antes, mas tem professor que lança no dia que o sistema tá fechando e também um pouquinho depois. Mas enfim, Ana, quais matérias você fez nesse sétimo período? Se você me conhece, né, desde o quarto ou terceiro período, sabe que a minha grade é um pouco assim enxugada, né? Basicamente eu fecho em 3 matérias, nada além disso. E ponto, e acabou. Então nesse período eu fechei em 3 matérias, se eu não me engano 2 obrigatórias e uma eletiva, e também um projeto de extensão. Então eu vou começar falando um pouquinho desse projeto de extensão. O projeto de extensão que eu participei foi Conhecendo o Museu Nacional. É um projeto de extensão que já é bem antigo e tudo mais, e é basicamente Conhecendo o Museu Nacional. E era assim, funcionava de uma forma online, né? Tivemos 2 aulas presenciais, que foi lá na Quinta da Boa Vista, né? A primeira foi conhecendo ali o Horto Botânico e tudo mais, o Museu de Descobertas, né? Mas aquela parte assim meio que administrativa do museu, né? E a segunda visita foi visitando o Museu, né, Nacional em si, né? O Palácio, né? Melhor dizendo, que está passando por reforma e restauração após o incêndio. Então basicamente tivemos esses encontros presenciais, foram 2. E não era obrigatório para todo mundo, porque é um projeto de extensão que pega basicamente o Brasil inteiro, né? Basicamente funcionava assim, acho que se eu não me engano foram 10 encontros online, né? E depois tivemos que fazer um trabalho final, que era contando, né, um pouco assim da nossa experiência, né? Contando algum fato sobre o Museu Nacional e tudo mais. E foi basicamente isso, né? E vai valer algumas horinhas, eu não sei ao certo, né, quantas horas vão valer, porque agora eu esqueci, mas depois eu posso botar aí, né, quando eu futucar. E a gente encerrou esse projeto de extensão bem cedo, bem cedo mesmo. Se eu não me engano foi em outubro, mais ou menos, que ele acabou. Valeu super a pena, cara. Eu só me inscrevi nesse projeto de extensão graças à minha mãe, que ela ficou no meu pé, tipo, vai lá, se inscreve, participa. E por incrível que pareça, eu fui selecionada. Eu fui, cara. Então assim, é uma experiência muito bacana. Se você tiver a oportunidade de se inscrever nesse projeto de extensão,
se inscreva que vai valer a pena. E agora falando, cara, da eletiva, né? Eu escolhi política na América Latina. É um tema que me interessa, né? Pra quem já me assiste há um tempo aqui no canal, sabe que a questão da América Latina e também dos Estados Unidos me interessa muito. Eu tenho esse triângulo amoroso aí, né? Entre Brasil, Estados Unidos e América Latina como um todo. Então, falei, por que não estudar aí alguma coisa de América Latina nesse período? E eu peguei. A gente aprendeu o que nessa matéria? A questão da América Latina, a questão dos golpes militares, né? A questão do olhar, né, do outro em relação a nós, né, o olhar estrangeiro em relação à América Latina, como eles veem a gente, nessa questão de, é só fragilidade política, governos assim, de ditadura e tudo mais. Então a gente aprendeu muito essa questão, né? Tenho pretensões de pegar outras matérias eletivas a respeito de América Latina com essa professora que eu fiz, que ela é super tranquila e super gente boa, cara, uma pessoa assim que te passa uma tranquilidade, cara, que te deixa à vontade na aula. Eu acho que essa professora aí que mais pra frente eu vou perturbar pra poder desenvolver, né, algum projeto de extensão também, laboratório e pesquisas, porque como eu disse, né, é minha área de interesse, então acho que finalmente eu achei o professor que eu estava precisando. O trabalho final, né, era fazer um projeto de pesquisa a respeito de algum tema que foi abordado, trabalhado em sala de aula, né, e eu escolhi uma área, assim, que eu já venho pesquisado aqui pro canal, é uma área de pesquisa que eu gosto muito, que é a respeito do filme, né, de Hollywood, como Hollywood retrata a América Latina, e eu fiz um recorte, né, Brasil e México através do filme Alô Amigos, que eu já falei aqui, se você também marcou bobeira, não viu esse vídeo onde eu falei um pouco da política da boa vizinhança, que o Walt Disney veio até em Madureira, tá ligado? Fazer um pouco desse trabalho e desse estudo de campo pra fazer esse filme, tu tá marcando bobeira. Então eu fiz Alô Amigos, Rio e também Viva a Vida é uma Festa em relação ao México. E o projeto de pesquisa nessa apresentação aconteceu no dia 11 de dezembro, né, nessa quarta-feira, e foi basicamente isso. E agora falando da minha primeira matéria obrigatória. A matéria obrigatória que eu peguei nesse período, né, uma das foi Brasil 2. E cara, foi uma das matérias que eu mais gostei, uma das matérias que eu mais aproveitei, né, que eu mais fui pra aula e que eu mais tenho conteúdo, né? Cara, Brasil é um tema também que me interessa, a história do Brasil como um todo, desde da colonização até os dias atuais, é uma coisa que me interessa, até porque, cara, se você mora no país e não se interessa pela história do seu país, cara, você tá vivendo errado. Então, Brasil 2, basicamente, o que a gente estuda, Brasil Imperial. O professor, ele já fez o recorte ali com Dom João, mas não focando muito nessa questão do Dom João, já partindo para a independência do Brasil ali com Pedro I, né? Então ele vai contar um pouquinho, né, de como foi a chegada da família real, dos trâmites, né, que aconteceram aqui no Brasil enquanto Dom João estava aqui, mas não dando muito foco para isso, porque o foco principal, cara, era chegar à independência do Brasil, né? A partir da ida de Dom João e rompimento do Brasil e de Portugal, o foco principal era esse, né? Na primeira parte, assim, da matéria, né, basicamente assim que ele dividiu, né, que era o primeiro reinado e segundo reinado. Então o primeiro reinado, cara, foi assim, ele explorou tudo que ele conseguiu explorar, né? Desde essa questão do rompimento de Portugal, o processo da independência, né? Quem foram os atores do processo da independência. Então ele abordou esse período do primeiro reinado, assim, quase por completo. Teve a segunda parte, né, cara? Essa parte final aí, né, dos últimos meses aí do nosso período, que foi o segundo reinado, né? Confesso que, cara, o primeiro reinado foi até mais tranquilo de se estudar do que o segundo reinado. Porque o segundo reinado, cara, você vai ter esse período aí que Dom Pedro, ele abdica o trono, ele vai para Portugal. Então tem esse período de pós-abdicação de Dom Pedro até Dom Pedro II assumir de fato, né, que a gente chama de período regencial. Então tem muita coisa que acontece no período regencial, várias e várias revoltas, muitas datas, nomes, e até chegar Dom Pedro ali, né, com o golpe da maioridade e tudo mais. E também tem muita coisa que acontece, cara, porque pra mim é um período assim, o segundo reinado é muito complexo você entender. E a gente fez 2 provas e 2 resenhas, né? Ao todo, 4 avaliações. As provas, né, eram um pouco assim mais trabalhosas e tudo mais, eram com consulta, mas era assim algo extenso, né? Era, cara, a pergunta era assim uma frase, mas dessa frase, cara, tinha que desenvolver basicamente um texto imenso para responder. Você não conseguia responder basicamente com uma frase também, não tinha como, porque a pergunta, por ser curta, era altamente complexa, então exigia uma resposta complexa. Por mais que a prova tenha sido com consulta, né, as provas, cara, mesmo assim é difícil responder, tá? Não vai achando que, o professor passou uma prova com consulta, vai ser fácil. Não vai. Não tem isso, cara. Ainda mais se você não tem conteúdo. Se você faltou muitas aulas, não pegou a matéria depois,
você vai ter dificuldade em responder, porque você não vai ter material. E além disso, né, tinha também que usar, tipo, uma base de texto, né, citar alguns autores e tudo mais. Então, assim, deu um trabalhinho. Foi tranquilo assim, e sim, foi uma matéria que eu me senti à vontade, não fiquei desesperado em momento nenhum, porque como eu ia pra aula, eu tinha a matéria e eu também lia os textos. Então eu tava bem amparada pra fazer essas avaliações, mas também não foi fácil, né? Então eu vou falar assim, foi super de boa. Não, deu um trabalhinho, mas foi uma matéria assim que eu gostei, que eu aproveitei, que eu consegui entender muitas coisas desse processo do primeiro e do segundo reinado, da sociedade em si. Então foi muito, muito, muito bacana. E você, cara, que tá assistindo aí, tá no período atrás aí, sei lá, tá no terceiro período, ou quer entrar na faculdade, infelizmente você não vai ter mais aula com esse professor, porque ele vai se aposentar. Basicamente a gente foi a última turma dele, né, nesse período aí, antes dele se aposentar, então vocês não vão ter mais aula com ele, né. Eu não sei, não vou falar o nome dele aqui, né, mas provavelmente vocês vão saber quem é, né? Porque o cara é brabo, entendeu? Já é um senhor, mas, cara, um senhor super tranquilo, né? Eu achei que ele ia ser meio bravo e tudo mais, né? Porque geralmente essa galera de Brasil, meio complicadinha, sabe? Já são senhores e tudo mais, então meio que são carrascos. Mas, cara, super, super, super tranquilo, cara. Super tranquilo, entendeu? Deixava a gente à vontade também. A monitora dele também, cara, show de bola. Muito maneira, cara. Porque, cara, é muito raro você achar um professor bom com uma monitora boa. Porque geralmente esse casamento não rola. Mas achar os dois juntos, cara, é muito raro. Então valeu super a pena, foi uma matéria que eu gostei muito. E agora só me resta Brasil 3. E agora falando da minha última matéria, né, obrigatória, não última, né, que eu tenho que puxar, né, desse período, né, da nossa lista, que foi na segunda matéria, né, vamos dizer assim. Moderna 2. Moderna 1 já é difícil, porque acontece muita coisa. Moderna 2 piorou. Confesso pra vocês que se eu fui em 3 aulas, foi muito, né? Basicamente a gente tem 15 aulas ao longo do período e eu só fui em 3. A última foi pra fazer a prova. E eu só fui, tipo assim, nas 2 primeiras aulas. Fiz aí com casca grossa de nome, porque o professor é super tranquilo, cara. O professor era tranquilão. Só que, cara, a forma que ele abordava não me agradou, tá ligado? Então já me espantou. E quando ele falou assim que não cobrava presença, cara, automaticamente a turma pensou a mesma coisa. Não, vou ver. Teve prova, cara. Imagine você faltou basicamente 95% das aulas. E você não tem matéria, basicamente. Você não tem matéria. Eu nem li os textos, pra ser sincero pra vocês. Eu li assim, os 3 primeiros e depois eu falei, cara, não dá. Eu não aprendi absolutamente nada nessa matéria, né? E a gente teve que fazer, se eu não me engano, 3 trabalhos. Até essa questão da avaliação foi extremamente confusa. As pessoas simplesmente não estavam entendendo o que era pra fazer. Mas a princípio a gente tinha que fazer uma resenha. A resenha de um livro que era sobre iluminismo e tudo mais. Cara, ler um livro já é complicado. Agora ler um livro sobre iluminismo, piorou. E aí a gente tinha que fazer um segundo trabalho que era um debate, meio que uma defesa. Então acabou que o meu grupo não apresentou também. Então automaticamente a nossa prova, a nota foi lá em cima, né? E aí a gente teve que fazer a prova que foi na semana passada, se eu não me engano, no dia... Deixa eu ver aqui. No dia 2 de dezembro que a gente fez a prova. Uma matéria que eu realmente não sei. Acho que eu tenho probabilidade de reprovar. Ficou uma coisa muito confusa. Muito, muito, muito confusa, cara. Se tivesse aquele período especial de trancamento, eu trancava Moderna porque, cara, não deu. Foi uma matéria que, assim, descarta. Então foi basicamente isso, né, o meu 7º período. Espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo, né, acho que eu acabei falando muita coisa a respeito desse período, né, apesar de ter sido poucas matérias, tem muita coisa a dizer, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, caso seja novo, e ativar as notificações. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, principalmente no Estudo História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também. Beleza? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!